Boa nação rubro-negra. Venho aqui trazendo o quarto episódio da reinvenção do Flamengo, com transmissão do Sport TV, que tem todos os créditos. Também peço a todos que ajudem nosso canal se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho para sempre estar por dentro de todas as novidades. E chega de papo, vamos para o que interessa. É o Domenech Torrent, Rogério Ceni não é mais o técnico. Passamos a ter, chegar agora, como tivemos no ano passado, uma receita de 1,37 bilhão de reais. Com o pé no pé! A obrigação de ganhar tudo todo ano, ela é muito mais sentimental e emocional do que totalmente realista. São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023! O que eu achei mais curioso do processo eleitoral do Flamengo foi como personagens oriundos do mesmo grupo, que pregavam inicialmente os mesmos conceitos, terminaram por chegar à eleição parecendo forças tão antagônicas, né? Foram 13 títulos vencidos nesses últimos 6 anos. Eu entendo que o Flamengo é religião, né? O Flamengo devia ser uma Disney do futebol. O Flamengo se preparou para chegar nesse estágio financeiro. O Flamengo hoje é um clube que arrecada mais de R$1 bilhão por temporada. Aquele grupo que chegou e assumiu o clube em 2013, do qual eu fazia parte, e ali como vice-presidente de planejamento e orçamento, tomando conta, vamos dizer assim, mais do controle orçamentário do clube. Ali a gente teve, vamos dizer assim, um crescimento muito grande nos 3 primeiros anos, onde a gente teve um processo de renegociação de dívidas e de pagamento de parte das nossas dívidas. A administração do Landim, ela continuou sendo responsável, o que é algo ótimo, dado que o Flamengo, desta fase, é um Flamengo que fatura muito mais do que antes. Então é um Flamengo que faturou mais de R$1 bilhão, que gasta próximo de R$500 milhões só com a folha salarial do futebol. Uma coisa realmente muito rápida, muito agressiva. Era um momento muito desconfortável. Auge de uma pandemia, uma imprevisibilidade enorme nas questões financeiras. O presidente Rodolfo Landim, um homem que é conhecido por isso aí, muito duro nas negociações, muito duro na liberação de verbas por todas as questões, não só do departamento de futebol. Ele tratava e trata das finanças debaixo do braço dele, mesmo estando na presidência esse tempo todo. E a gente teve que tratar com a normalidade. Eu não podia ficar chorando e pensando que seria o final dos mundos, um pós-Jorge Jesus. O Domenech Torrent, novo treinador do Flamengo, está sendo apresentado nesse momento no Ninho do Urubu. Cara errado na hora errada. Um treinador absolutamente sem história no futebol mundial, que vinha substituir o técnico mais querido do futebol brasileiro e talvez um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Veio assumir uma era absolutamente vitoriosa do Flamengo, de títulos atrás de títulos, de mais títulos do que de derrotas, e sem ter o conhecimento profundo do que era o futebol brasileiro, do que era o Flamengo, do que era o torcedor do Flamengo, e durante uma pandemia também, né? Aqui, se você não tiver a tranquilidade, se você não tiver a calma, e se você não aguentar a pressão, esse lugar aqui não adianta se você só ser competente. Não adianta ter só experiência. Aqui você tem que ter experiência, ter competência e aguentar a pressão.
troca de técnicos do Flamengo. Saiu o espanhol Domenech Torrent e entra o Rogério Ceni. Rogério Ceni não é mais o técnico do Flamengo. O técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Vem Dorival Júnior pro lugar do português Paulo Souza. Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. Vitor Pereira foi demitido. O Flamengo demitiu o Sampaoli. A demissão do técnico Tite. Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite. A última vez que o Flamengo teve um técnico de janeiro a dezembro foi Vanderlei Luxemburgo, em 2011. E que o clube que se tornou o mais moderno e bem administrado do Brasil não consegue ter um técnico de janeiro a dezembro do mesmo ano, é evidente que tem uma falha de planejamento. Esse é o ponto fundamental da questão. Onde mais se manifestou a falta de um diretor esportivo e de um projeto esportivo, quando era preciso dar o salto esportivamente, é que para mim faltou um elemento. E isso se manifesta basicamente na questão da escolha dos treinadores. Você imagina você trabalhar numa empresa que o teu chefe tem uma forma de trabalho, no meio do caminho entra outro cara e muda totalmente a metodologia de trabalho tua. O resultado não pode ser exatamente o que você espera. Qual é a causa raiz disso? A falta de profissionalismo está em você cair na armadilha do dirigente amador, que tem certeza que ele sabe o que é melhor em função do resultado que você teve numa quarta-feira ou num domingo. Com certeza, a gente poderia ter tido um pouco menos de técnicos que a gente teve. Eu acho que também as trocas dos técnicos envolvem também a parte dos resultados, né? Quando os resultados não acontecem, você tem uma pressão um pouco maior. Que o Flamengo teve 8, 10 técnicos em 5 anos. A outra gestão para trás teve um técnico a cada 4 ou 5 meses. Eles foram pressionados também, incompetentes também? Não, é porque é difícil você fazer esse ajuste. É verdade que é difícil entender como funciona o Flamengo. E que é difícil resistir à pressão da arquibancada do Maracanã quando a arquibancada não quer mais o técnico. Mas também é verdade que uma diretoria que se orgulha de ter feito o clube mais moderno do Brasil tem que ser moderna na escolha e na manutenção do treinador. Não pode demitir a cada 6 meses. Incrível, inesquecível, fantástico, Flamengo, campeão brasileiro em 2020. Foi de uma maneira assertiva, foi de uma maneira competente. Comprovou a mentalidade vencedora daquele grupo. 2020, aquele título, como foi, mudança, dificuldades, novos treinadores, muitos pontos atrás do primeiro colocado. E se você fizer uma análise um pouco para trás, bem para trás, o Flamengo só tinha chegado uma vez nas finais de Libertadores nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos. A gente colocou o Flamengo num estágio em que, a depender de como ele for ser gerido no futuro, o Flamengo tem uma vantagem, eu diria, competitiva enorme em relação à grande maioria dos clubes do país. E acho que no futebol, pelos títulos que a gente deixa na história do clube, né, foram 13 títulos vencidos nesses últimos 6 anos. Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. E assim é interessante a gente entender que mudanças o clube quer ver em 2023, desligando o cara que conquistou uma Libertadores, um cara que conquistou uma Copa do Brasil. A diretoria tem essa autonomia, tem que ser respeitado, mas eu não faria. Eu não faria porque os jogadores estavam realmente muito felizes ali com o Dorival. E nós tínhamos acabado de ter uma experiência que mostrava
como é difícil você mudar de treinador. Porque pode ser que um treinador chegue com boas ideias, mas que isso não conecte com o time. Foi um profissional muito importante, num momento muito difícil, que precisava recuperar o Flamengo, né? E precisava dar tranquilidade para um grupo que já havia conquistado muito, mas que estava absolutamente sem confiança pela passagem do Paulo Souza. E ele fez um trabalho assim de excelência. Foi um trabalho curto, mas um trabalho de excelência no Flamengo. Assim, o Dorival, nessa gestão, ele foi o segundo técnico mais importante depois do Jorge Jesus. Foram 7 possibilidades: Mundial, Recopa, Supercopa, Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É demais exigir que o Flamengo seja campeão de tudo. Mesmo sendo um clube com maior faturamento, com maior folha, com jogadores qualificados, assim, o Flamengo ele tem que disputar todas as competições e ser favorito ao título em todas. Isso sim. Dito isso, em 2023, o Flamengo conseguiu perder todas as competições e competições nas quais os adversários eram claramente mais fracos do que o próprio Flamengo. São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023. A obrigação de ganhar tudo todo ano, ela é muito mais sentimental e emocional do que realmente realista. Quem conhece futebol ao fundo sabe que um segundo dentro do futebol pode mudar todas as coisas. Um projeto, um trabalho que é realizado durante um ano inteiro. Primeiro, deixar claro que o orçamento que o Flamengo ganha não é o orçamento do futebol. O orçamento do futebol, ele é totalmente diferente desse 1,3 bilhão, 1,4 bilhão, desse mais de 1 bilhão que vem. Deixar claro isso aí. Aqui a gente tem um Flamengo bem estruturado, mas você tem um time de São Paulo que gasta muito. Você tem um outro time de Minas que gastou bastante até ter que virar SAF para se equacionar o que se colocou lá dentro. Então você tem várias situações que deixam o Flamengo numa situação confortável para disputar título, mas longe de ter hegemonia. Eu entendo que o Flamengo pode e deve crescer mais. O Flamengo pode partir para outros patamares, né? Do ponto de vista esportivo, para mim, isso é altamente inspirador da gente buscar no Flamengo. Não é mais a liderança, é a hegemonia do futebol na América do Sul. As grandes receitas que nós conseguimos aumentar, eu diria assim, foram as de patrocínio. Eu dou como um exemplo grande a nossa camisa. Quer dizer, no dia que eu assumo a presidência do Flamengo, a nossa camisa valia algo como 60 milhões de reais. Nós tínhamos perdido o nosso patrocínio master, tínhamos lá o patrocínio da Adidas, que era quem fornecia, mais alguns patrocínios. E hoje, essa receita cresceu para 270 milhões de reais. Ou seja, só a nossa camisa, nós tivemos um crescimento de valor dela de algo como 210 milhões de reais. Existe uma série de outras coisas que foram crescendo ao longo do tempo também, com o interesse, por exemplo, as placas de campo que são negociadas durante os campeonatos, as premiações que a gente tem em alguns dos campeonatos, como a Copa do Brasil, como a Libertadores, passamos a chegar agora, como tivemos no ano passado, uma receita de 1,37 bilhão de reais. Uma receita recorrente acima de 1 bilhão, mesmo sem ter tido prêmios. E reduzimos a dívida líquida do clube para 48 milhões, quando você tem um EBITDA de 400 milhões. Então, assim, o Flamengo hoje é aquilo que a gente sonhava, né? Bruno Henrique ganhou, vai invadir a área em velocidade, protegeu, tocou de lado, olha o gol! Bruno Henrique do lado esquerdo, Alexandre vai ser opção, bora pra ele, Alexandre no fundo, bateu cruzado! A gente fez um investimento em uma janela de jogadores importante para a conquista da Copa do Brasil esse ano, onde os jogadores que a gente trouxe fizeram gols, estavam em campo. Então a gente acha que as decisões que foram tomadas foram importantes para o futuro do Flamengo. Vou botar na frente, e o lance do Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura! Que golaço!
feliz e o grupo todo tá de parabéns. Cara, muito feliz ter entrado e ajudado o Flamengo a conquistar esse título. A Prefeitura do Rio desapropriou um terreno na zona portuária e o Flamengo ficou mais perto de realizar o sonho do estádio próprio. Eu acho que tem um grande projeto a ser estruturado no clube que pode fazer o Flamengo dar um novo salto de crescimento, que é o nosso novo estádio. É um projeto grandioso. A margem que isto vai poder nos permitir é de algo como 300 milhões a mais de receita. Esse é um novo projeto de transformação do clube. É muito importante que isso seja dado continuidade. O Flamengo precisa ter um estádio. Agora, tem que viabilizar o estádio de uma maneira correta, coerente, né? Não como o Corinthians fez com uma dívida de 700 milhões de reais. E nem criando uma dependência de um dono do clube. Preocupa muito o fato que a gente não tem um estudo de viabilidade econômica e financeira para esse estádio até agora. Nossas premissas para a construção de um estádio. A primeira é de que esse estádio não pode comprometer a performance socioesportiva do clube. Porque se o Flamengo começar a decair do ponto de vista esportivo, todo o ecossistema que gera recursos para o clube vai minguar. Você ganha menos, você disputa menos, cai receita de match day, cai receita de patrocínio, cai tudo, cai valor de venda de atleta. O Flamengo então tem que faturar mais, o Flamengo tem que ser mais eficiente. Olha, essa pressão que a gente vem falando aí o tempo todo, quando você entra num processo eleitoral, essa pressão aumenta mais ainda. As enlações, as mentiras, elas têm uma musculatura enorme em ano eleitoral no Flamengo. Agora, isso não é do período agora, isso é o período desde sempre. Tudo que passa pelo clube, a gente fica sabendo, né? Nem todos os jogadores têm uma mentalidade forte para poder suportar algumas situações que acontecem dentro do clube. E isso afeta dentro de campo, né? E hoje é dia de eleição no Flamengo, né? 3 candidatos disputam essa eleição. A chapa de situação, a Uniflá, do Rodrigo Dunch, atual vice-presidente jurídico e geral do Flamengo. 2 chapas de oposição, a Mengão Maior, do Maurício Gomes de Matos, o MGM. E a chapa Raça, Amor e Gestão, do Luiz Eduardo Batista, o BAP. O que eu achei mais curioso do processo eleitoral do Flamengo foi como personagens oriundos do mesmo grupo, que pregavam inicialmente os mesmos conceitos, terminaram por chegar à eleição parecendo forças tão antagônicas, né? Foi uma separação fundamentalmente de princípios. E nós tivemos aí uma diferença irreconciliável, porque eu entendia que a causa raiz da queda da performance esportiva e de nós estarmos ficando para trás não era que outros clubes estavam virando SAF. É porque o Flamengo não estava cumprindo com aquilo que o Flamengo devia fazer, o seu dever de casa. Então, como acontece com casais que a gente conhece, né? Chega uma hora você começa a pensar diferente. Então, o que trouxe você até aquele momento não é uma certeza de que a partir dali você vai ter um futuro conjunto. Então, nós decidimos que devíamos nos separar. A gente está aqui no ginásio Hélio Maurício, sede do Flamengo na Gávea, acompanhando a eleição para presidência. O próprio Landim não pode ficar. E esse é um dilema que os grandes presidentes de clubes passam. Do ponto de vista de organizar e de pensar o Flamengo do futuro e de resolver os problemas, eu vejo o Rodolfo Landim, né, como o principal deles. Quem vier trabalhar no Flamengo tem que saber que a exigência aqui é enorme e que o Flamengo realmente mudou de patamar, né? Eu acho que vai ser uma eleição muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo, mesmo com erros e acertos, mais acertos do que erros, alcançou um nível de estabilidade financeira, administrativa, virou um case de sucesso no futebol brasileiro. As pessoas nunca imaginavam que o Flamengo poderia hoje ser um time com quase nenhuma dívida, um time que pode contratar um jogador por 15, 16 milhões de dólares à vista. Então, assim, a próxima gestão que entrar, ela entra com a missão e com a responsabilidade de, no mínimo, manter o que acontece hoje em dia. Eu tenho uma visão muito clara que a gente tem que profissionalizar o clube inteiro. Então, do ponto de vista institucional, vai haver profissionalização ampla, geral e restrita. Não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos. Nem sempre você consegue implementar uma solução ótima com as restrições que você tem. Mas sempre posso te dizer que esse é
uma consciência tranquila que todas as decisões que foram tomadas foram pensando no Flamengo, jamais pensando nem em mim. Mesmo sabendo que muitas delas, tendo a consciência de que muitas delas trariam grandes desgastes para mim. Ainda tem eleitor chegando aqui para votar. A Comissão Eleitoral divulgou uma última parcial, 3.069 votos realizados. Esse número já é o maior dos últimos 12 anos, portanto, das últimas 4 eleições no Flamengo. E aqui o clima deu uma esquentada agora. A Comissão Eleitoral teve que interceder, pedir calma, pedir tranquilidade. Agora já virou aquele clima de estádio de futebol. A escolha foi pela mudança de rumo. VAP venceu com 52,9% dos votos. Foi o período mais importante do ponto de vista de conquistas esportivas da história do clube, e o Flamengo não teve a humildade necessária para perceber que, para que tudo continuasse exatamente igual, ou seja, o clube ganhando tudo, o clube tinha que abraçar as mudanças e o profissionalismo, e isso não foi feito. Fazer o nosso estádio, ganhar tudo, coisas simples. Ao longo do tempo, nós comungávamos de princípios e de ideias muito parecidas. O que era princípio, eu nunca mudei. Basta a gente olhar lá o que a gente dizia em 2012, algumas coisas a gente pretendia fazer, a gente precisava crescer para poder fazer, mas às vezes você toma caminhos diferentes, toma rumos que você não concorda, né? Assim, quando a gente casa com alguém, ninguém casa achando que vai separar. Se você achar que vai separar, você não casa. Mas às vezes as pessoas vão mudando, elas vão se ajustando, elas mudam de opinião. E essa trajetória do Flamengo nesses 12 anos foi sensacional. Se você olhar o filme de onde que o Flamengo saiu, onde ele chegou, é fantástico. Prefiro sinceramente que a gente encontre uma solução que possa recuperar os nossos princípios lá de profissionalismo, de impessoalidade, e que a gente possa ter um presidente que vá dar continuidade a esse processo que nós começamos lá em 2013, que a gente não quer também ver interrompido. A gente poderia listar uma série de coisas que foram feitas, mas se você me perguntar o principal legado que eu acho que a gente deixa para o Flamengo, é o crescimento da torcida do clube. Hoje, pelas nossas pesquisas, esse movimento que ocorreu nos últimos 6 anos de grandes conquistas no clube fez com que a nossa torcida, principalmente a nossa torcida mais jovem, ela crescesse. Ou seja, o market share que nós temos, assim, vamos dizer assim, do mercado de garotos do Brasil, ele é beirando aí os 30%. E esses serão futuros consumidores do Flamengo para o resto da vida deles. Eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, com pesos diferentes, tivemos uma contribuição ímpar, né, na história do Flamengo. Eu não sei se vai haver outra história como a que a gente escreveu nesses 12 anos, né, no futebol brasileiro, que está sul-americano. Mas, do ponto de vista pessoal, eu teria sido menos duro com algumas relações pessoais. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos arrependimentos na vida, felizmente, porque às vezes os arrependimentos ficam assombrando a gente, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria me afastado de uma porção de gente querida por questões políticas dentro do clube. No fim das contas, isso é uma bobagem. O que eu acho que o Flamengo tem que ter nos próximos 3 anos é um presidente que continue o projeto de 2012. Você teve 6 anos lá de estabilidade financeira, você teve 6 anos agora de conquista de títulos. Acho que você tem que ter mais 6 anos de aprimoramentos, uma organização 100% profissional do futebol, não acabar com vice-presidência de futebol, amadorismo, etc. e tal, trazer os melhores. De aumento de patamar desse clube esportivamente, eu acho que isso merece um crédito. Porque não foi a prática histórica do futebol brasileiro e não continua sendo em muitos clubes que ainda têm os seus processos políticos muito ativos. O presidente do Flamengo é o chefe de uma nação. Ele não pode ser o soberano, o chefe da nação, como Luís XIV, que dizia que o Estado sou eu. Não existe. O Flamengo sou eu, não pode existir. Eu entendo que o Flamengo é religião, né? O Flamengo devia ser uma Disney do futebol,
que faz absolutamente tudo, explora a sua marca, licencia produtos, monetiza a sua paixão e inclusive tem um time de futebol campeão de absolutamente tudo, para coroar a alegria dos 45 milhões de rubro-negros. Obrigada por estar aqui, minha galera. Deixe seu comentário sobre o que está achando do canal e o que é preciso para melhorar. E até o próximo vídeo, querida nação rubro-negra.